mais uma vez com gratidão ao Senhor. Esse é o dia que o Senhor tem nos chamado a engrandecer o nome dEle, agradecê-lo pelas grandezas do seu poder. Amém? Vamos cantar o amor de Deus para sempre. Aleluia. Aleluia, Jesus. Os montes correm para o mar, Deus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, e a ti levanto as minhas mãos. E o teu amor me alcança e me faz cantar. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Os montes correm para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, e a ti levanto as minhas mãos. E o teu amor me alcança e me faz cantar. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. E o nosso coração, como é que fica? Meu coração exulta, com alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Meu coração exulta, com alegria eu. Mas se o mundo conhecer a ti, o que é que acontece? Se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Eu gostaria de ouvir a igreja cantando. Cantarei teu amor. Bem forte para Jesus. Nós vamos cantar o teu amor para sempre, Jesus. Agora todos juntos. Aleluia! Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Glória a Deus! Nós sempre, Senhor, vamos cantar o teu amor onde estivermos, na nossa faculdade, no nosso colégio, no nosso trabalho. Sempre vamos cantar o teu amor. Aleluia.
Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, ó Deus, por essa manhã, pela noite que passamos, por termos chegado até aqui a Tua casa, casa de oração. Continua falando ao nosso coração. Fala-nos agora através da Tua palavra, Senhor. Prepara o nosso coração, que os nossos ouvidos possam estar abertos, ó Deus, para ouvir a Tua palavra. Que Teu Espírito Santo continue tendo plena liberdade na direção desse culto. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Abra aí a sua Bíblia em Lucas capítulo 15, versículo 8 e 9. Lucas capítulo 15, versículo 8 e 9. Lucas capítulo 15, versículo 8 e 9. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la, e quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Amém? Os irmãos podem sentar. Glória a Deus. Alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Irmãos, nesta manhã nós vamos falar sobre o perigo das perdas espirituais. O perigo das perdas espirituais. No decorrer, irmãos, da nossa vida cristã, existe a possibilidade de perdermos algumas coisas que são muito importantes na nossa vida espiritual. A vida cristã é uma caminhada. É uma caminhada. E nessa caminhada pode acontecer de perdermos coisas que são importantes, irmãos, espiritualmente. É bom não perder, não é verdade? Nós temos que ter todo o cuidado de preservarmos a nossa vida espiritual sem perdas. Preservarmos a nossa vida espiritual intacta, sem perder nada. Porque desde que, quando nos convertemos, Deus tem nos abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais, amém? Somos abençoados, irmãos, com tantas coisas em nossa vida espiritual. Mas aquilo que nos é dado, pode ser perdido. Aquilo que recebemos de Deus, a gente pode perder. Não por culpa de Deus, é claro. Não por culpa de Deus, mas por nossa própria culpa. Aqui nessa história que nós lemos, a mulher, ela tinha ganhado 10 dracmas. Não sabemos como ela conseguiu essas 10 dracmas. Talvez por esforço próprio, trabalhando, ou essas 10 dracmas podem ter sido resultado de uma herança. Não sabemos. Mas o que foi que aconteceu? Aquilo que ela recebeu, ela perdeu uma parte do que havia recebido. Então isso, irmãos, Jesus conta essa história, essa parábola, irmãos, ela tem várias, nós podemos interpretá-la de várias maneiras.
Mas uma das maneiras que nós podemos interpretar, e que não é errado, é de que essa mulher pode representar um crente, um cristão, que perdeu algo na vida dele. E são muitas as coisas, viu, irmãos, que a gente pode perder na nossa vida espiritual. Mas eu quero falar nessa manhã somente de algumas, falar de umas 4 ou 5 coisas que a gente perde, que a gente pode perder em nossa vida espiritual. A primeira coisa, irmãos, que eu quero mencionar, e isso é muito importante, que nós podemos perder, é o nosso primeiro amor. É o nosso primeiro amor. O nosso primeiro amor por Deus. Isso pode ser perdido. Tanto pode ser perdido, irmãos, que teve uma igreja muito importante do primeiro século, que era a igreja de Éfeso, uma igreja que Paulo havia fundado, uma igreja muito grande, numa cidade muito importante, mas essa igreja, os crentes de Éfeso haviam perdido ou abandonado o primeiro amor. E Deus chama a atenção dessa igreja. Deus manda uma carta para esta igreja, falando sobre essa questão. Essa carta está lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 2 a 4, que nós vamos ler. Olha o que é que Deus fala para a igreja de Éfeso, para os crentes da igreja de Éfeso. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Irmãos, olha que coisa. Essa igreja, primeiro, Deus elogia essa igreja. Era uma igreja, irmãos, que tinha muitas virtudes. Era uma igreja operosa, ou seja, uma igreja que servia a Deus com trabalho árduo. Era uma igreja que não tolerava falsos apóstolos. Eles não permitiam no meio deles falsos ensinamentos. Não permitiam. Era uma igreja zelosa da sã doutrina. Isso é muito importante. A gente zelar pela sã doutrina. Não permitir heresias na igreja, ensinos errados. Era uma igreja que trabalhava arduamente e era uma igreja perseverante. Mas Deus fala: olha, mas eu tenho contra você algo. Eu tenho contra você. Uma coisa muito séria. E o que é que Deus tinha contra essa igreja? Que eles tinham abandonado. Eles abandonaram, irmãos. Aqui parece que foi uma atitude consciente. Eles deixaram de lado o primeiro amor. Não foi aqui uma coisa sem perceber. Nesse caso aqui, foi algo que eles perceberam. Quer dizer, que vocês abandonaram o primeiro amor. Abandonaram o primeiro amor. Agora, irmãos, abandonar o primeiro amor não significa deixar de amar. Essa igreja amava a Deus? Amava. Amava. Só que eles não amavam como antes. Nós vamos ler o versículo 4 novamente, agora na linguagem de hoje, Apocalipse 2:4, para os irmãos entenderem o que é deixar o primeiro amor. Olha o que é que no versículo 4, na linguagem de hoje, na Bíblia, a linguagem de hoje. Porém, tenho uma coisa contra você, é que agora vocês não me amam como me amavam no princípio.
Não é que essa igreja tinha deixado de amar a Deus, não. Eles continuavam amando ao Senhor. Só que não era mais como antigamente. Não era mais como antigamente. Eu estava lendo, irmãos, a ilustração que um pastor contou a respeito dessa questão. Aí ele fala de um casal. Quando eles estavam namorando, o rapaz dava para a namorada bombons da Copenhague. Copenhague. Coisa chique, irmãos. Bombom alemão, da Alemanha. Olha. Quando eles ficaram noivos, ele começou a dar para ela bombons da Nestlé. Aqueles sortido da Nestlé. Depois que casaram, ele começou a dar batom para a esposa. Batom da garoto. Aí a esposa virou para ele e disse: rapaz, eu quero ver aonde é que isso vai parar. Misericórdia. Irmãos, estão entendendo? A gente vai. Então aqui tem namorados, né? Que hoje tem noivos, tem casados, viu? Olha, não vá. Porque depois do batom tem o quê? Não sei mais. Vai caindo. Tem aquelas moedinhas de chocolate, né? Cuidado. As moedinhas de chocolate. Olha lá, viu? Irmãos, então, vai perdendo o primeiro amor. E a perda, irmãos, do primeiro amor faz com que a gente coloque muitas coisas acima de Jesus. Jesus não é mais a coisa mais importante da nossa vida. Aí a perda do primeiro amor. Existem coisas mais importantes: trabalho, lazer, família. E aí o primeiro amor vai desaparecendo, irmãos. Vai desaparecendo. E se Jesus não está em primeiro, está mais no primeiro amor. Você perdeu o primeiro amor. Se Jesus não é mais o principal da sua vida, não é a coisa mais importante da sua vida, você perdeu o primeiro amor. Você não está mais no primeiro amor. Jesus, irmãos, ele contou uma história, uma parábola, uma comparação, está lá em Mateus 13, 44, para ilustrar isso. Olha o que ele disse lá em Mateus 13, 44. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Olha, irmãos, o que acontece aqui? Que tesouro é esse escondido? Esse tesouro, irmãos, é o Evangelho, é Jesus. Então esse homem, ele encontra esse tesouro. Um dia nós encontramos Jesus, amém? Um dia nós encontramos Jesus. E esse homem aqui fez o quê? Quando ele encontrou esse tesouro no campo, o que é que ele faz? Ele volta para casa e vende tudo que tem. Diz aqui o texto. Ele vendeu tudo que ele tinha. E com o dinheiro da venda ele foi e comprou aquele campo para obter aquele tesouro. Então Jesus está mostrando para nós que é isso que nós temos que fazer. Nós encontramos um grande tesouro. Esse tesouro é Jesus Cristo. E por causa de Jesus, a gente tem que vender tudo, perder tudo por causa de Jesus. Porque Ele agora passa a ser a principal coisa da nossa vida. Jesus passa a ser a principal coisa da nossa vida. Agora, irmãos, a perda do primeiro amor é tratada por Deus como pecado. Não é algo sem importância.
não é algo sem importância. É algo muito sério. E Deus adverte a igreja: olha, lembrem-se de onde vocês caíram. E ele diz assim no versículo 5 lá do texto que nós lemos: arrependam-se. Se Deus manda a igreja se arrepender, porque é pecado, não é verdade? Eles arrependam-se. Vocês têm que se arrepender, que é pecado. Arrependam-se. E uma coisa, irmãos, que a gente observa é que o serviço da igreja, o zelo pela igreja com relação à doutrina, não substituía o primeiro amor. Eles tinham essas virtudes, mas essas virtudes não substituíam o primeiro amor. Deus elogia eles por causa dessas virtudes, mas chama a atenção deles por causa da falta do primeiro amor. Porque às vezes a gente pensa que uma coisa substitui a outra. Não, mas eu não estou no primeiro amor, mas eu dou dízimo, eu oferto, eu faço isso, faço aquilo. Mas, irmãos, não substitui. Deus quer ver de novo em nós o primeiro amor. Amém? Mesmo que você tenha outras virtudes, você tenha coisas boas na sua vida cristã, mas não substitui não. Deus quer de volta o primeiro amor. Deus quer de volta o primeiro amor. A gente pode, irmãos, estar na igreja fazendo a obra do Senhor por várias razões, e não é por causa do primeiro amor. Nós podemos estar fazendo a obra de Deus, por exemplo, por rotina. A rotina é rotina. É rotina você estar aqui dia de domingo, aí você vem, é rotina. Seu carro já aprendeu a vir para aqui, né? As suas pernas já aprenderam a vir. Então é rotina. Mas você não vem mais no primeiro amor. Você não tem mais, não é mais a mesma coisa como antigamente. É rotina, é hábito. Pode ser por medo. Medo, pastor? Por medo. Não, eu tenho que ir para a igreja, senão a semana não vai ser abençoada. Senão Deus vai pesar a mão em cima de mim durante a semana. Então eu tenho que ir passar lá na igreja, receber uma oração, para ter minha semana aberta. Eita. Oi, irmãos. Isso aí é superstição. Não é verdade? Superstição. E tem alguns irmãos até que: pastor, dá para me dar um pouquinho de óleo aí para eu levar para a semana toda? Me arruma um pouquinho de óleo, pastor, porque, E aí? Então tem uma coisa assim como se fosse mística, supersticiosa. Eu tenho que ir na igreja para que os meus caminhos sejam abertos de segunda a sábado. Olha, não é por isso. Você tem que vir para a igreja porque você ama Jesus, porque você quer ter um encontro com Ele. Você ama Jesus e você quer ter um encontro com Ele. Não importa se Ele vai te abençoar ou vai deixar de te abençoar. Você vai, mas você quer ter um encontro com o seu amado, junto com outros irmãos, na verdade? Você quer ter um encontro com o seu amado. E você vai, né? É a prioridade daquele seu dia. Domingo, você vai estar na igreja. Mas não é por medo, nem por superstição, não é por hábito, não é por rotina, mas é porque você ama a Deus muito. Ama a Deus muito. Agora, irmãos, o que é que leva um crente a perder o primeiro amor? Você já parou para pensar? O que é que leva um crente a perder o primeiro amor? Tem que saber. Uma das coisas, irmãos, que pode levar um cristão a perder o primeiro amor é o convívio com o pecado. Tem que ter muito cuidado com o pecado, porque o convívio com o pecado nos leva a perder o primeiro amor. Mateus 24:12, olha o que Jesus fala. Vamos ler todos juntos? Devido porque qual vai ser a razão que Jesus está colocando aqui? Que o amor, e ele está falando aqui de crentes, viu, irmãos?
Essa palavra aqui não é dirigida a não crentes, mas a cristãos. Qual vai ser a razão do amor de muitos cristãos esfriar? Vai ser o quê? O aumento da maldade. Ou o convívio com o pecado, irmãos. Tem que ter cuidado. Porque esse convívio com o pecado não é não se refere apenas a você estar pecando, mas você está convivendo no meio do pecado, no meio de tanta coisa errada, e você vai se envolvendo com aquilo, você vai consentindo com aquilo, você não participa do pecado, mas você consente com o pecado, e aí você vai esfriando, e aí você perde o primeiro amor. Jesus alertou, Jesus está avisando, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos, não é de poucos não, o amor de muitos na igreja vai esfriar. Então a questão do pecado pode esfriar o primeiro amor, fazer com que o amor nosso por Deus diminua. Uma outra coisa, irmãos, que faz a gente perder o primeiro amor é a falta de uma vida devocional. Falta de uma vida devocional. Irmãos, muitos crentes só vivem dos cultos semanais da igreja. Muitos crentes só vivem dos cultos, ou seja, só lê a Bíblia nos cultos, só ora no culto, porque durante a semana não tem nada, não tem Bíblia, não tem meditação, não tem oração, não tem nada, só é trabalho, diversão, lazer, e aí depende só do culto, para ouvir a Bíblia, para ler a Bíblia, para orar. O que vai acontecer, irmãos, com esse crente? Ele vai perder o primeiro amor, porque ele depende do culto, e alguns só vêm uma vez por semana, né, que é o domingo de manhã, não vem mais para a igreja, só domingo de manhã, outros ainda vêm na quarta, à noite e tal, mas aí fica só isso, 2 cultos por semana e pronto, e não tem uma vida devocional. O que vai alimentar o seu amor por Deus é todos os dias da semana você separar um tempo para Deus, amém? Nem que seja 15 minutos, 20 minutos. Agora, irmãos, é tempo de qualidade, amém? Não é quando você chega em casa, vai dormir, aí você se ajoelha na cama, aí você já vai, o que é que vai acontecer, irmão? Você vai dormir, né? Vai dormir com a Bíblia aberta, babando em cima da Bíblia, né? Que tempo é esse, irmão? Que tempo de qualidade é esse? Tem que ter tempo de qualidade para Deus, irmãos. Tempo de qualidade. Tem que meditar, orar, 10 minutos, 15 minutos por dia. Aí você vai sempre manter essa chama acesa no seu coração. Amém? Tem que manter, irmãos. Sem lenha, o fogo se apaga, não é verdade? Então você tem que cultivar, né, o seu jardim todo dia, regar a planta, porque se deixar assim a coisa, ora quando pode, lê a Bíblia quando pode, aí fica muito difícil, irmãos. Aí o amor vai esfriando, daqui a pouco você vai perceber que você não ama mais a Deus como antigamente. Mas o que foi que aconteceu? Você não cultivou, você ficou desleixado na sua vida devocional. Então, mantenha a sua vida devocional, amém? Procure separar um tempo todos os dias, tempo de qualidade, como eu falei. Não é quando você já está com sono, estou com sono, vou ler a Bíblia. Irmãos, aí não vai dar certo isso. Está com sono. Não, tem que ser um tempo de qualidade, né? Um tempo de qualidade. Como voltar ao primeiro amor? Como é que se volta ao primeiro amor? Deus falou 3 coisas para a igreja de Éfeso, para que eles voltassem ao primeiro amor. O que é que Deus falou? Primeiro, Deus falou para eles o seguinte: lembrem-se. Lembrem-se de quê? Lembrem-se de onde vocês caíram. Então lembrem-se de onde vocês caíram. Segundo, arrependam-se. Tem que se arrepender. Terceiro, voltem à prática das primeiras obras.
Então você precisa se lembrar do como era o início. Como era o início da sua fé? Lembre aí. Como era o início da sua conversão? Você se lembra? Como você era dedicado? Como não tinha tempo bom nem tempo ruim para você vir para a igreja? Você vinha para a igreja se estivesse chovendo, você vinha para a igreja se tivesse fazer sol. Se tivesse que vir andando, você vinha, você lembra? Nem metrô tinha ainda, mas você vinha. Glória a Deus. Agora tem até metrô, né, irmão? Ficou fácil demais. O metrô para na porta da nossa igreja, irmão. O metrô só faltou entrar aqui nessa rua e parar aqui. Só faltou aí. Quase que o metrô entra aqui, aí, você já sai do metrô e ia cair dentro da igreja, irmão. E nem assim, irmão, tem gente que se dispõe a sair de casa. Porque antes a reclamação era o ônibus. Mas, irmão, agora tem um metrô aí que facilita muito, né? Está indo até aonde? Até o aeroporto, né? Olha, irmão, até você que mora no aeroporto agora, tem metrô para vir para a igreja. Em 20 minutos você está aqui na igreja, meia hora. Olha, você lembra como era o seu primeiro amor? Você queria evangelizar todo dia e toda hora, né? Olha, você não parava, era uma matraca, não parava de falar de Jesus para todo mundo. Eita, não é verdade? E agora? Não fala nem mais de Jesus, né? Não fala mais de Jesus. Você ficava esfregando as mãos para chegar o dia de domingo, né? Para se encontrar com os irmãos. Ei, estou doido que chega o domingo, eu quero estar na igreja com os meus irmãos. Às vezes você passava o dia todo aqui na igreja, não é verdade? Já vinha com a mochila, com a malinha, e vinha de manhã, ficava aqui de tarde para o evangelismo à tarde, e já ficava para o culto da noite. Que beleza! Eita! E agora, irmão, se vem no domingo de manhã, já é alguma coisa, né? Se aparece irmãos. Aí Deus está mandando dizer para a igreja de Éfeso: lembrem-se do primeiro amor, lembrem-se lá como foi o início. Então, irmãos, é bom a gente lembrar, para a gente dizer: não, Senhor, eu quero voltar como era antes. Amém? Então, primeiro se lembre, viu? Se lembre como era o seu início de conversão. Se lembre como era o início da sua conversão. Segundo, arrependa-se. E terceiro, volte à prática das primeiras obras. Então vamos voltar, irmãos, a como era antes. Amém? Ou até melhor ainda, né? Volte como era o primeiro amor. Se lembre como era e volte para lá. Volte para fazer o que você fazia antes. Glória a Deus. Então, é muito importante, irmãos. Sinais de que estamos perdendo o primeiro amor. Quais são os sinais? Que já perdeu o primeiro amor. Jesus não é mais a coisa mais importante na sua vida. Você deixa de evangelizar, não fala mais de Jesus para ninguém. Isso é sinal de perda do primeiro amor, viu, irmãos? Questão de evangelizar. Quando um crente deixa de evangelizar, é porque isso aí ele perdeu o primeiro amor. Está mais evangelizando, não convida mais ninguém para vir para a igreja, nem convite mais ele faz, não convida, e isso é perda do primeiro amor. Então, Deus está nos chamando a atenção nessa manhã. Ele não quer que você perca o primeiro amor. E se você perdeu, pode retornar hoje ainda, amém? Você pode ser restaurado hoje. Irmãos, uma outra coisa que a gente pode perder na nossa vida espiritual, na nossa caminhada espiritual, é a nossa fé. Cuidado, viu? Com a fé, porque ela pode ser perdida. A fé pode ser perdida. Olha o que Jesus falou lá no capítulo 18 de Lucas, versículo 8. Vamos ler todos juntos? Contudo, aqui tem uma interrogação, né? Qual é a pergunta de Jesus? Contudo, quando o Filho do Homem vier. Aqui, irmãos, nesse texto, nesse capítulo, Jesus está falando sobre fé. Ele conta a história da viúva persistente. Aqui ele está falando de fé. Mas aí no final ele diz assim: será, contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Ou seja, irmãos, se Jesus faz essa pergunta, é porque a fé, muitos vão o quê? Perder. Vão perder a fé. E aí nós temos que ter muito cuidado. Porque assim como o primeiro amor, a fé também é muito
importante. Porque, irmãos, quando a gente perde, começa a perder a fé, o que pode acontecer? Alguns abandonam a igreja, se desviam. Quando a pessoa sai da igreja, irmãos, se desvia, é porque a fé dela está pouca, ou ela não tem nenhuma fé, então ela abandona a igreja. Tem uns que não abandonam a igreja, continuam na igreja, mas ficam apáticos espiritualmente. É uma apatia total. Ficam na igreja, mas estão apáticos. Estão apáticos. Uma outra consequência, irmãos, é desagradar a Deus. Sem fé, é impossível o quê? Agradar a Deus. Então, quando a gente não tem fé, a gente desagrada a Deus. E a gente tem que ter cuidado, irmãos, porque isso pode ir acontecendo sem a gente perceber. Vai acontecendo aos poucos. Vai diminuindo a fé. Isso aí é muito ruim. Muito ruim. Agora, por que um crente pode perder? Por que um crente perde a fé? Quais são as razões? Nenhuma delas, irmãos, aqui, nenhuma razão aqui justifica a perda da fé. Mas alguns têm perdido a fé porque eles oram e dizem assim: eu orei, eu estou orando e Deus não está respondendo. Então não adianta orar, então não ora e Deus não responde. Agora, irmãos, será que existem orações que Deus não responde? Olha, quando a gente ora, Deus vai responder. Agora, pode ser que Ele não responda da maneira que a gente quer. Aí, imagine, irmãos, se eu fosse desanimar na minha fé, se eu orar por causa de uma oração que Deus não respondeu. Não respondeu. Ou respondeu da maneira que eu não desejava. Vamos ver o apóstolo Paulo. Ele orou a Deus: Senhor, me cura dessa enfermidade, tira de mim esse espinho na carne. Ele orou, e orou muito. Qual foi a resposta de Deus? Não vou te curar. Paulo perdeu a fé? Desanimou? Não. Ele continuou firme, irmãos, na obra de Deus. Agora, assim, hoje tem crentes: Deus não respondeu a minha oração, não me deu aquele emprego que eu queria, não me deu aquele rapaz que eu queria, eu não quero mais, não me curou. Então aí vai esmorecendo na fé. Vai esmorecendo na fé. Outros irmãos vão perdendo a fé por coisas que observam. Por coisas que observam, e aí ficam perguntando: mas o que é que Deus permitiu? Esse massacre, irmãos, que teve, por exemplo, que tem tido muito, né? E lá nos Estados Unidos, nas escolas dos Estados Unidos, tem pessoas, crentes, que olham assim e ficam: mas o que é que Deus permitiu que aquelas crianças fossem mortas na escola? Deus não viu isso? E aí começa, olha o perigo, irmãos. Começam. Agora, irmãos, com relação a essa questão das escolas dos Estados Unidos, tanto massacre acontecendo, mas vocês sabem que alguns anos atrás foi baixada uma lei nos Estados Unidos que proibiu as orações nas escolas? Porque, irmãos, até alguns anos atrás, nas escolas dos Estados Unidos, tinha oração. O professor podia chegar na sala de aula e orar. Vamos orar, pessoal? Vamos embora? Há alguns anos atrás, irmãos, era permitido ler a Bíblia nas escolas dos Estados Unidos. Mas também foi baixada uma lei lá nos Estados Unidos que é proibido você levar a Bíblia para a escola ou ler a Bíblia dentro da escola dos Estados Unidos. E aí, quer dizer, o que é que disseram para Deus? Deus, nós não queremos você aqui dentro das nossas escolas. Aí Deus disse o quê? Hein? O que é que Deus disse? Tá bom, vou embora. E aí, irmãos, está acontecendo o que está acontecendo. Irmãos, de que se queixa o homem? Tiraram Deus, irmãos. Disseram para Deus: vai embora daqui, a gente não quer você aqui na escola não. A gente não quer esse livro seu aqui não. E Deus disse, irmãos: Deus não força ninguém a fazer nada. Está bom, vou embora. E aí, irmãos, olha o que é que está acontecendo. E sabe o que é que vai acontecer agora? Alguns estados americanos estão aprovando uma lei que o professor pode ir armado.
Daqui a pouco, irmão, vai ter uma outra lei que vai permitir que os alunos vão armados. Aí vai ser faroeste. Aí a mãe vai dizer para o menino, em vez de dizer, menino, está levando o livro? Ele vai dizer, menino, está levando o revólver? Imagine, irmão, que situação. A mãe chegar para o menino e dizer, menino, e aí, está armado? Porque ele não vai para uma aula, vai para o quê? Vai para um bang-bang, faroeste, dentro da sala de aula. Mas, irmãos, tudo porque as pessoas viraram as costas para Deus. Os irmãos estão entendendo? Essas catástrofes que acontecem hoje no mundo, tudo é fruto, irmão, das pessoas terem virado as costas para Deus. Tudo é fruto disso. E que esse queixo-homem, a culpa não é de Deus. A culpa não é de Deus. A culpa é do ser humano. A Bíblia é bem clara. O que a gente colhe é o que a gente semeou. O homem colhe o que semeia. Interessante, irmãos. O homem semeia feijão e quer colher milho. E quando não colhe feijão, reclama de Deus. Eu queria colher feijão, mas colhi milho. Mas você não plantou feijão, como é que você quer colher milho? Os irmãos estão entendendo? Então não permita, que o ímpio gosta muito de jogar essas coisas para a gente, né, o ímpio? Sim, você que é crente, explica aí agora esse negócio aí, que Deus permitindo as criancinhas, coitadas, sendo mortas nas escolas. Irmãos, é isso, infelizmente é isso. O homem abandonou a Deus. E aí o que acontece? Deus entrega o homem à sua própria sorte. Paulo fala isso lá em Romanos, que Deus entregou as pessoas, porque elas não quiseram ouvir o Evangelho. Deus entrega as pessoas à sua própria sorte. Própria sorte. Uma outra coisa, irmãos, que leva à falta de fé, está lá em Romanos 10, 17. Olha o que diz em Romanos 10, 17. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Irmãos, para mantermos a nossa fé viva, ativa, é necessário estarmos o que sempre? Ouvindo, mas ouvindo mesmo, não é verdade? Os irmãos estão ouvindo a mensagem de hoje? Então, se os irmãos estiverem realmente ouvindo, com certeza os irmãos vão sair daqui hoje edificados. A fé de vocês vai estar melhor hoje, né, depois do culto. Porque vocês estão ouvindo com atenção. E quando a gente ouve com atenção, irmãos, edifica. A nossa fé é edificada, ela cresce, ela se desenvolve. Agora, quando a gente não presta atenção na palavra, a fé vai diminuindo, a fé vai decrescendo. Então, é importante você ouvir a palavra, né? A fé vem pelo ouvir, por isso que é importante estar nos cultos, estar presente, ouvir, não conversar na hora do culto, ficar atento. Não, preciso prestar atenção no que o pastor está falando. Né? Não fale comigo agora não, porque eu estou ali atento. Isso aí vai aumentar a sua fé, viu? Sua fé vai ficar robusta, vai ficar, né? Leia a Bíblia também, né? Vai aumentar a sua fé, meditar na Bíblia todo dia. Amém? Então, cuidado para não perder a sua fé, viu? Cuidado para não perder a fé, mantenha a sua fé. Cuidado. Uma outra coisa, irmãos, que a gente pode perder é a santidade. E a Bíblia diz que sem santidade, ninguém vai ver a Deus, né? Cuidado. Sem santidade. É por isso que lá em Eclesiastes 9, irmãos, versículo 8, está escrito assim. Vamos ler todos juntos? Sejam alvas. Em todo tempo, sejam o quê? Alvas ou brancas as tuas vestes. Branco na Bíblia, irmão, significa o quê? Pureza, não é isso? Santidade. Em todo tempo, não é só... aos domingos, sejam alvas as tuas vestes. Está escrito assim? Aos domingos? Hein? Não, irmãos. Em todo tempo. É hoje, amanhã, terça, quarta, quinta e sexta. Não é verdade? E jamais falte o quê? O óleo sobre a tua cabeça, o óleo da consagração. Nunca falte. Então tem que ter sempre santidade, todos os dias da semana. Amém?
domingo, mas também durante a semana. Tem que estar, né, irmãos? Não perder a santidade. Vamos ler Hebreus 12:1. O que é que a gente tem que fazer para não perder a nossa vida de santidade? Seguir o conselho aí do autor dessa carta. Ele diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. O que é que temos que fazer, irmãos? Nós temos que nos livrar de quê? De tudo que nos atrapalha. Atrapalha o quê? Atrapalha uma vida de santidade, irmãos. Tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Então tem que se livrar dessas coisas aí. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Então você tem que se livrar, se desvencilhar de tudo que atrapalha a sua vida, a sua santidade. Pode ser uma coisa até que você não ache muito, né? Não tem, isso aí que é bobagem, isso. Mas está atrapalhando sua vida de santidade, então tem que abrir mão disso aí, porque vai atrapalhar, vai prejudicar. E o pecado, também tem que abrir mão do pecado. Olha o que diz Paulo em Gálatas 5,16. Por isso vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Então, se você quer viver uma vida de santidade, você tem que viver pelo Espírito, alimentando o Espírito, se enchendo do Espírito, não vivendo na carne. Porque se viver na carne, você vai perder sua santidade. Irmãos, tinha uma igreja lá no primeiro século, a igreja de Tiatira, que Deus chamou a atenção dessa igreja. Vamos ver por que ele chamou a atenção dessa igreja? Apocalipse 2, 18 e 20. Ao anjo da igreja em Tiatira escreva: essas palavras são do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Olha, irmãos, que coisa interessante nessa igreja. Essa igreja, diferentemente da igreja de Éfeso, ela estava fazendo mais naquele momento do que tinha feito antes. A igreja de Éfeso, ao contrário, estava fazendo menos do que antes. Essa está fazendo o quê? Mais do que antes. Ou seja, essa igreja não tinha perdido o primeiro, ela estava no primeiro amor ainda. E era uma igreja de obra, de amor, de fé, de serviço. Era uma igreja perseverante. Agora, olha o versículo 20. No entanto, contra você tenho isso. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Olha, irmãos, uma igreja que era zelosa em algumas áreas, mas permitia o pecado dentro da igreja. Porque dentro da igreja havia uma mulher que se dizia profetiza, que tinha o mesmo nome de uma mulher que foi rainha lá no Antigo Testamento, que era esposa do rei Acabe. Como era o nome dela? Jezabel. E ela também tinha o nome de Jezabel. Não sabemos se era o nome real dela, ou deram a ela esse nome, devido ao comportamento dela muito parecido com a Jezabel do Antigo Testamento. Aí talvez tenham dado o nome dela de Jezabel. O que ela ensinava aos crentes da igreja de Tiatira? O que ela ensinava, irmão? Ela ensinava os crentes a praticar imoralidade dentro da igreja, irmãos, e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. E a igreja, os crentes da igreja estavam permitindo que isso acontecesse. Ou seja, eles não estavam vivendo uma vida de santidade, irmãos. Então, tem que ter cuidado. Porque quando a gente lê isso aqui, mas a gente fica assim, mas como é que a igreja permitia isso? Como é que aqueles crentes de Tiatira aceitavam uma mulher dessa
dentro da igreja, e ela se dizia o quê? Profetiza, é profeta. Não sou profeta, profetiza. Mas ensinava essas coisas, e todo mundo, né, a maioria dos crentes aceitava. Irmãos, tem que ter cuidado com essa questão, não perder a santidade, porque a única forma que Satanás tem de derrubar um crente é levando ele a pecar, viu? Ele não tem outra forma de atingir você, a não ser levando você a pecar. Crente, o Satanás, ele não tem poder sobre a sua vida. Se lembra de Balaão tentando amaldiçoar o povo de Deus? Balaão, profeta, tentando amaldiçoar, o que acontecia? Toda vez que ele tentava amaldiçoar o povo de Deus, a maldição não pegava. E Balaão disse para Balaque, o rei dos Moabitas: olha, você me pagou para amaldiçoar o povo de Deus, mas toda vez que eu lanço uma maldição, não pega a maldição. Amém? Contra o povo de Deus não existe o que? Encantamento. Não existe encantamento. Pode jogar praga, pode jogar o que for, irmãos, não vai adiantar. Glória a Deus. Pode fazer macumba, não vai resolver não. Não vai adiantar. Mas aí, irmãos, Balaão teve uma ideia. Aí chamou Balaque: olha, é o seguinte, a gente não pode derrotar eles amaldiçoando, mas a gente vai fazer o seguinte: nós vamos pegar as nossas mulheres e dar para eles, para os homens deles. E aí, eles vão pecar. Eles vão pecar. E ó, irmão, não é que aconteceu isso? Os israelitas começaram a se envolver com as moabitas. E aí, né, misturou tudo. E aí veio o pecado. E aí o povo de Israel foi derrotado nessa questão. Não foi por causa da maldição, não pegou. Não pegou. Mas essa mistura aí, ó, os israelitas começaram a adorar os deuses dos moabitas. Começaram a adorar. Aí pronto, aí a coisa descambou. Então, enquanto você mantiver a sua santidade, você está seguro, viu, irmão? Enquanto você mantiver a sua vida pura, você está seguro. O diabo tenta de um lado, tenta de outro, mas ele não vai conseguir te atingir. Amém? Ele não vai conseguir te atingir. Então, cuidado. Cuidado. Olha o que aconteceu com o povo de Israel, irmãos, quando eles estavam na Babilônia. Salmo 137, versículo 1, que ilustra o que nós estamos falando. Junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Ali nos salgueiros, penduramos as nossas harpas. Ali os nossos captores pediam-nos canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. Irmãos, olha o que é que eles responderam. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Oh, irmãos, vocês sabem, irmãos, que tem muito crente que já pendurou sua harpa no salgueiro? Sabia disso? Que a harpa está pendurada lá no salgueiro, não pode cantar. Sabe por quê? Por causa do pecado. Não canta mais, irmão, não pode cantar. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. Por que eles estavam na Babilônia? Por que Deus permitiu que eles fossem levados para a Babilônia? Foi porque o povo da Babilônia era mais forte do que o povo de Israel? Não, irmãos, não. Então por que a Babilônia conseguiu, né, derrotar Israel? Por quê? Qual foi aí a questão? Foi por causa do pecado, irmão, de Israel. Deus disse: olha, por causa do pecado de vocês, eu vou mandar uma nação contra vocês, para castigar vocês. Foi por isso, irmãos. O povo estava na Babilônia, escravizado por causa do pecado. Irmãos, o crente, quando está na vida de santidade, ele não é derrotado por nada. Mas na hora que o povo caiu em pecado, Deus disse: vou mandar a Babilônia. Vou mandar a Babilônia para castigar vocês. E foi o que aconteceu. O império da Babilônia, né, guerreou contra Israel, invadiu Israel, destruiu tudo lá, e levou muitos judeus em cativeiro.
E agora eles estão lá no cativeiro, junto aos rios da Babilônia. E o povo daquela terra pedia, porque, irmãos, o povo de Israel até hoje é um povo conhecido como um povo que canta, né? Que sabe louvar o Senhor, que sabe adorar a Deus. Eles gostam de cantar muito. E aí o povo lá da Babilônia dizia assim: olha, cantem para nós, cantem uma canção alegre lá de Jerusalém, aquelas canções de Sião, cantem para nós. O que é que eles diziam? Como é que a gente vai cantar? Se a gente não tem comunhão com Deus, como é que a gente vai cantar? Como é que a gente vai cantar se a gente está afastado de Deus? Como é que a gente canta? As nossas harpas estão penduradas aí nas árvores. E aí, irmãos, o que acontece? Então, cuidado, para que não aconteça com você o que aconteceu com os israelitas. Você não pode cantar, você não se alegra mais na presença de Deus. Quando tem uns cânticos aqui, você não canta, às vezes só da boca para fora, porque a sua vida não está bem com Deus. Não tem uma vida de santidade, irmãos. E só quem tem acesso ao Santo dos Santos é quem está com as vestes brancas, amém? Pode, irmão, não vai conseguir entrar na presença de Deus. Não consegue. Não consegue, irmãos. Então, a harpa estava pendurada lá nas árvores. E talvez a sua harpa, né, esteja pendurada na árvore. Mas Deus está dizendo nessa manhã: olha, muda isso aí. Muda isso aí, né? Muda isso aí. Davi, irmãos, teve um momento na vida dele que ele parou de cantar. Davi era cantor, não era? Tocava, cantava, mas teve um momento da vida dele que ele parou. Que período foi esse? Ele estava em pecado. E ele disse a Deus: Senhor, volta a me dar a alegria volta a me dar a alegria da salvação. Volta a me dar a alegria da salvação. Irmãos, eles tinham perdido a santidade. Vamos ver Apocalipse 3? A igreja de Laodiceia, olha o que aconteceu com essa igreja. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em seu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em meu trono. Irmãos, esses crentes de Laodiceia estavam, né, na igreja, e Jesus estava onde? Estava com eles ou estava fora da igreja? Hein? Vamos ver onde é que Jesus estava. Jesus estava dentro ou fora da igreja? Por que vocês estão dizendo que Jesus estava fora? Muito bem. Tem gente inteligente aqui nessa manhã. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta. Irmãos, perguntaram a esse pintor aqui, porque existe um quadro, irmãos, Jesus batendo na porta, de um pintor muito famoso. Ele já faleceu, isso é muito tempo atrás, séculos passados. Ele pintou esse quadro de Jesus batendo na porta. E aí o quadro dele estava em exposição. E aí uma pessoa chegou para ele que estava olhando o quadro e disse assim: seu quadro é muito bonito, mas tem uma coisa faltando aí no seu quadro. Aí esse pintor famoso disse: o que é? Está faltando a fechadura. Isso não está faltando não. A fechadura está do lado de dentro. A fechadura está do outro lado. Se está do outro lado, quem que pode abrir? Só a igreja podia abrir. Só você pode abrir, viu? Então não está faltando a fechadura. A fechadura, ele pintou, está do outro lado da porta. Por isso que ele não botou. Eis que estou à porta e bato. Interessante, irmãos, que essa igreja nem tinha percebido a ausência de Jesus nos cultos, viu? Olha que coisa, irmãos. Uma igreja pode se reunir sem Jesus estar presente? Pode, claro que pode, irmãos. Essa igreja aqui, se Jesus disser: eis que estou à porta e bato, quer dizer que Jesus estava dentro ou fora da igreja? Fora. Quando eles se reuniam, Jesus ficava fora. Irmãos, estão entendendo? Que nem toda reunião de igreja significa que Deus está ali presente?
Não. Eis que sou a porta e bato. Cuidado para Jesus não estar fora da sua vida batendo, viu? Essa turma aqui nem percebeu. Ô Jesus, quem é que bate? Eu fico imaginando a cena. Sim, quem é que está batendo? É Jesus. Quem? Jesus. Oxe, Jesus? Ô Jesus, tu devia estar aqui dentro. Pois é, mas eu estou fora. Ó, então, vamos ter cuidado, irmãos, para que quando a gente estiver aqui reunido, Jesus esteja também, viu? Amém? Então a gente tem que convidar Jesus, fica aqui, né? Tem aquela música, fica Jesus só mais um pouquinho. É, uma música antiga. Vamos pedir a Jesus, viu? Para estar aqui conosco. E a última coisa, irmãos, que a gente pode perder, aí a gente tem que ter muito cuidado, viu? É a coroa da vida. Apocalipse 3:11. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Olha, venho em breve, retenha o que você tem. Retenha o que você tem, para que ninguém tome. Porque pastor, o que significa a coroa da vida? Irmãos, eu acho, existem aí duas opiniões aí diferentes. Alguns acham que a coroa da vida é o galardão. Cuidado para não perder o seu galardão. Ou seja, você vai para o céu, mas perde o galardão. Porque no céu vai ter galardão? Vai ter muito galardão no céu, não é verdade? Mas outras pessoas, irmãos, outros estudiosos da Bíblia, dizem o seguinte: olha, a coroa da vida é a salvação, viu? Cuidado para não, o que Deus está querendo dizer aí é cuidar para não perder a salvação. Olha, irmãos, eu creio que o crente não perde a salvação, o verdadeiro crente. Mas a gente não pode fugir da realidade de dizer o seguinte: existem muitos versículos na Bíblia, muitos, que mandam a gente ter cuidado com a nossa salvação. E se a Bíblia manda ter cuidado, por que ela manda? Se ela manda ter cuidado, é para não ficar, eu sou predestinado. Vai nessa. Tem gente que diz assim, né? Não. Tem uns predestinados, se você for predestinado, então, não se preocupe com nada, porque você está predestinado. Irmãos, olha quem está em pé, que não caia. Irmãos, pelo que Paulo vai dizer aqui, eu acho que ele não acreditava na predestinação não, viu? Quer ver? Olha o que é que ele diz aqui, 1 Coríntios 9:27. Ele diz o seguinte: mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Paulo está falando de salvação aqui, irmão. Agora, se Paulo diz isso, imagine eu, você, meu irmão. Se Paulo tinha essa preocupação de não ser reprovado, quanto mais a gente, viu, irmão? Então é bom ficar de olho aberto. Diga para quem está ao seu lado: é bom ficar igual a coruja. Fique de olho aberto. Vigia todo o tempo, irmão. Vigia todo o tempo. Tá bom, crente não perde a salvação, mas eu vou vigiar mesmo assim. Meu irmão, não vou dar mole não, viu? Eu vou vigiar o tempo todo, né? Você não perde salvação não, tá bom. Tudo bem, não perde, tudo bem. Mas eu vou ficar de olho aberto. Porque tem muito texto na Bíblia, irmãos, que... Inclusive o autor da carta aos Hebreus fala de um caso lá que... Ele diz assim, olha, para esses aí não tem nem mais jeito. Porque eles experimentaram o dom de Deus, provaram das delícias celestiais, né? E aí o autor da carta diz, mas agora vocês estão afastados, estão na perdição. É porque a gente não vai falar, o nosso tema não é salvação hoje. Mas irmãos, eu fico atento, né? Eu fico atento, porque Paulo diz que tinha preocupação de ser reprovado. Se ele tinha, eu tenho que ficar mais ainda preocupado, né? Se ele ficava, eu mais ainda, a gente mais ainda. Não é verdade? Tem que ter cuidado para não perder a coroa da vida.
Irmãos, para concluir, tem outros tipos de perda, viu? Não são só essas que eu citei, não. A gente pode perder outras coisas, mas eu vou ficar só nessas. Agora, irmãos, por que a gente perde essas coisas às vezes? Por causa da negligência. O que é negligência? Negligência é falta de cuidado e desleixo. Quando a gente não cuida, irmãos, da nossa vida espiritual, a gente é desleixado, aí a gente começa a perder as coisas. Então, Deus quer que nós sejamos crentes prudentes, não seja negligente, cuide do que você tem, cuide bastante. Você tem cuidado da sua vida espiritual? Você tem cuidado da sua vida espiritual? Então cuide dela, cuide bem da sua vida espiritual. Tem crente, irmãos, que aí é preocupante, porque o pior do que perder, irmãos, é achar que não perdeu nada, viu? Pior do que perder é achar que está tudo bem. Voltando para os crentes de Laodiceia, olha o que eles disseram, Apocalipse 3,17. Olha o que os crentes de Laodiceia estavam dizendo, Apocalipse 3,17. Você diz, eu estou rico, adquiri riqueza, não preciso de nada. A igreja dizendo, viu, irmãos? A igreja de Laodiceia, isso é nada. Aí Deus, é? Ouçam agora o que eu vou dizer a vocês. Não reconhece, porém que é. Quer dizer, a igreja não reconhece que eles eram o quê? Miseráveis, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Essa o que Deus está dizendo para a igreja. Irmãos, nem sempre o conceito que a gente tem da gente é o mesmo que o conceito que Deus tem da gente, viu? Cuidado, viu? Nem sempre o conceito que as pessoas têm da gente é o mesmo que Deus tem da gente, viu? Essa igreja aqui se achava ou não se achava? Temos tudo, riqueza. Irmão, Laodiceia era uma cidade rica, viu? E a igreja junto com a cidade cresceu em tudo, inclusive na riqueza. Não temos nada, de nada. Aí Deus fala, vocês são pobres, miseráveis, cegos, nu, vocês não, tá tudo. Olha, então, irmãos, o pior do que perder é não reconhecer que perdeu, viu? Então Deus talvez está chamando sua atenção hoje de manhã. Olha, você perdeu. Perdeu sim, você perdeu. Então volte, busca o que você perdeu. E o que fazer, irmãos, quando a gente perde? O que a gente faz quando perde? Tem consciência que perdeu? Faz o que a mulher fez, aquela mulher, lá do início do culto, da parábola, da dracma perdida. O que ela fez? Procurou. Agora procurou assim, se eu achar, achei, se eu não achar, não achou, né? Não, irmãos. Volta ao texto do início, só para ver como é que ela procurou. Que é o que nós temos que fazer nessa manhã, irmão. Se você perdeu alguma coisa na sua vida espiritual, olha o que ela fez. Ela acendeu o quê? A candeia. O que mais ela fez? Varreu a casa. Procurou o quê? Atentamente. Tirou os móveis? Tirou os móveis, olhou bem, né? É assim que você tem que fazer, irmão. Procura que você vai achar. Diga para quem está ao seu lado, vamos procurar quem te acha. Aí procura, meu. O que você perdeu? Procura. Foi o primeiro amor, a fé, esperança, ânimo. Procura. Vai atrás, corre. E quando ela achou, o que é que fez? Ficou alegre, deu uma festa. Agora, irmão, tem crente que perdeu, não está nem aí. E daí que eu perdi? Não tem problema não. Olha, irmãos. Mesma coisa que tem que acontecer hoje de manhã é você estar triste porque você perdeu. Amém? É você estar sabendo que você perdeu e está triste. Perdeu e está triste. Irmão, não é tempo de rir não, viu? É tempo de chorar, viu? Tempo de chorar. Não, perdeu. Não está bem. Está faltando ainda muita coisa na sua vida, na nossa vida, né? Então a gente perdeu. Então aí você perdeu, vamos procurar e vamos achar, em nome de Jesus. E se você quer achar, vamos ficar todo mundo de pé então para achar. Que eu acho que todo mundo aqui perdeu alguma coisa, né? Talvez você não tenha perdido o primeiro amor, nem fé, nem santidade, mas tem alguma coisa aí que você sabe que você perdeu.
Você perdeu, não é verdade? Aquela comunhão que você tinha com os irmãos, cadê? Ah, não quero saber mais de nada, né? Já estou cheio de ser pisado, né? Aí se isola, não quer mais saber de nada, de ninguém. Ó, você perdeu o quê? A comunhão. Tem que restaurar essa comunhão, irmãos. Ó, quão bom e quão suave é. Reunião. Não pode se isolar não, né? Tem que estar junto de novo com os irmãos. Eu não sei o que é que você perdeu, mas seja lá o que for, na sua vida espiritual, pode ser restaurado, amém? Vamos, o teclado vai estar tocando. Feche seus olhos e diga para Deus, se você perdeu alguma coisa, diga para Deus: ó Deus, eu perdi, mas eu quero achar hoje, quero retornar, encontrar novamente. Fale com Deus. Eu não sei o que é. Antigamente se oferecia para Deus, como nós usamos aqui em ilustração, né? Chocolate com penhague, é o que você dava para Deus. Agora você está dando para Deus batom, né? Está dando para Deus qualquer coisa. Ore ao Senhor, diga a Deus: eu não quero voltar a como eu era antes. Quero ser restaurado, a Deus, nessa parte da minha vida espiritual. Fale com o Senhor. Diga a Deus que você quer vir para a igreja, né? Com alegria, cheio de ânimo, para ter um encontro com Ele. Senhor Deus e Pai, que o Senhor nos ajude nessa manhã a achar aquilo que perdemos. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Não é da vontade do Senhor que continuemos desse jeito. Nessa caminhada, Pai, cristã, podemos perder muitas coisas. Não por tua culpa, Pai, mas é por desleixo nosso. Tem misericórdia, Pai. Nos ajuda nessa manhã. Nos dá consciência, Pai, nos conscientiza daquilo que perdemos. Ó Deus, coloca tristeza no nosso coração. Que possamos fazer como essa mulher, Pai, que perdeu, ela tinha 10, perdeu uma dracma só, mas ela queria aquela dracma de volta. Fazia falta, Pai. E nós queremos, ó Deus, o que perdemos de volta. Tu sabes, ó Deus, e nós sabemos o que foi perdido. Ajuda aqui, Pai, essa igreja. Que ela, se ela perdeu alguma coisa, essa igreja, como igreja, que isso seja restaurado novamente. Que ela volte a buscar, Pai, se ela perdeu alguma coisa, como igreja, que ela volte a buscar. E se nós perdemos agora, Pai, como crentes individuais, perdemos alguma coisa, que possamos, ó Deus, voltar. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados, porque a culpa é nossa. A culpa não é do Senhor, é nossa, Pai. Ó Deus, que não venhamos a descansar, Pai, enquanto não recuperarmos aquilo que perdemos. Que não haja descanso, Pai, em nossas vidas. Senhor, que a gente não descanse enquanto a gente não ter de volta. Muito obrigado por tudo. Sabemos que o Senhor está aqui nessa manhã, falou ao nosso coração. E temos certeza que o que perdemos na nossa vida espiritual vai ser restaurado. O Senhor vai restaurar o que foi perdido. Muito obrigado, desde já te agradecemos. Porque sabemos que o Teu Espírito Santo vai nos ajudar. Pai, não queremos que o Senhor esteja de fora das nossas vidas, batendo de fora. Ó Deus, queremos que o Senhor esteja dentro, que o Senhor esteja conosco. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém? Palmas para Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Dê um abraço aí no seu irmão. Dê a paz do Senhor para ele. Glória a Deus.